Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e você está no canal Explicando a Notícia. No vídeo de hoje nós vamos explicar uma reportagem que fora publicada pelo jornal Folha de São Paulo, a quem desde logo nós dispensamos os créditos ao jornal, bem como iremos deixar em um link na descrição desse vídeo a matéria para que vocês acessem-a e tenham conhecimento disto. O título da matéria diz o seguinte: eleitores populares de Bolsonaro começam a pular do barco. A reportagem está se referindo aqui à reprovação desse governo diante da publicação da avaliação feita pelo Ibope em relação ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Em parte da matéria, eles dizem que a avaliação ela é mais acentuada, ou seja, ela é mais contundente entre as pessoas que ganham 2 a 5 salários mínimos. Como eu sempre digo aqui para vocês, a maioria esmagadora da população brasileira, ou seja, a massa pobre do nosso país. Vejam essa parte da publicação. Foram os eleitores populares que começaram a pular do barco bolsonariano. Fiz questão de ler da forma que está disposto no texto para seguirmos fielmente o que fora escrito. Porque vejam, certamente fora a camada mais pobre da população que elegeram o presidente Jair Bolsonaro. Aliás, como faz e farão todos os políticos que você já votou até hoje e votará de agora em diante. Eles sempre são eleitos com o voto ou os votos da população pobre. Entretanto, tem alguns que tentam a todo custo governar apenas para os ricos. O nosso atual presidente, a gente vê com muita facilidade, de forma cristalina, que ele tem um inclinamento para o mundo capitalista. Basta você observar a forma como ele se comporta quando está diante dos Estados Unidos. Quando eu digo diante, seja em relação a assuntos relacionados àquele país, desculpem a redundância, ou quando ficou mais do que comprovado com a sua visita recentemente que fez àquele país. A cara de felicidade dele ao estar perto do presidente americano Donald Trump, isto fica muito evidente. Agora, eu chamo a atenção de vocês, não só pelos dados aqui na reportagem, que nós vamos mostrar já, mas para o seguinte: é importante que você governe para os empresários. Na verdade, acontece o seguinte: você tem que governar para todos, mas as políticas públicas têm que ser direcionadas para a população pobre. É ideal que você possibilite que a população pobre, consiga viver em um Estado democrático de direito com muita dignidade. Daí você possibilitar que os empresários, que é quem toca o mundo capitalista, criem a possibilidade da classe pobre conseguir trabalho, conseguir emprego. E com isto, você não ficaria inclinado nem para o lado da classe rica, mas também não abandonaria a classe pobre, que é quem elege os políticos, notadamente em nosso país. E para que o governo atual, ou outro governo, ou outros governos que venham no futuro, siga isto, basta observar o que está disposto, o que está escrito
inscrito na nossa Constituição. Veja, o trabalho e a dignidade da pessoa humana, se observarmos a nossa Constituição, são fundamentos, né? São o alicerce, é a viga mestra do Estado democrático de direito. Propósito, deem uma olhada lá no artigo 1º da Constituição Federal, incisos 3 e 4, que você perceberá isso com facilidade. E digo mais, só através do trabalho, só por meio do trabalho, é que o homem tem, né, e pode sustentar-se e a sua família. Do que resulta, evidentemente, na dignidade da pessoa humana. Só através disso é que haverá aí dignidade para essas pessoas. Porque venhamos e convenhamos, só por meio do trabalho é que nós vamos ter o bem-estar e a justiça social em sua plenitude. Mas os governantes parecem que não enxergam isso. Permita que façamos uma análise aqui nesse parágrafo da reportagem. Deixa eu grifar para você saber exatamente aonde nós estamos aí na tela do seu dispositivo. Veja, a perda de 15 pontos percentuais na avaliação positiva de Bolsonaro foi mais acentuada, mais contundente entre os eleitores que ganham de 2 a 5 salários mínimos de renda mensal, chegando, diz a reportagem, a um recuo de 18 pontos. Pela avaliação que foi feita na pesquisa, hoje apenas 35% desse segmento, qual segmento? Das pessoas que ganham entre 2 e 5 salários mínimos, apoiam o mandato do atual presidente. A reportagem nos dá conta que este índice ele cai para apenas 29% entre aquelas famílias que ganham apenas um salário mínimo. E vocês sabem mais do que eu porque que a popularidade e a aprovação do atual governo está caindo devido às políticas sociais desse governo que são no sentido de prejudicar os pobres. Eu sei que ele e a equipe dele tenta a todo custo justificar que não, que notadamente no que diz respeito à reforma da Previdência, será boa para a população pobre. Só que não tem como ser boa, porque os índices e as explicações, as justificativas para uma reforma tão devastadora para os trabalhadores não fazem sentido algum. Porque veja, já quando aqui, ó, presta atenção nesse índice, deixa eu grifar para você acompanhar. Quando a família recebe acima de 5 salários mínimos, aí muda, né? Aí a aprovação dele sobe para 49%. Evidentemente, nós estamos falando aqui de classe média para cima, 5 salários mínimos, né? São pouquíssimas pessoas que ganham isto hoje no Brasil. Segundo o instituto que fez a pesquisa, este índice de reprovação ou rejeição, como queira, ele cresce entre aqueles moradores que residem na cidade das periferias brasileiras. Por quê? Porque são essas pessoas que só agora perceberam a intenção do governo, viram que o discurso dele mudou e essas pessoas certamente serão muito prejudicadas, exatamente por 2 pontos. Primeiro, o da reforma da Previdência, que vai fazer uma verdadeira devassa na vida do trabalhador pobre, na vida de quem mais precisa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma coisa que quase ninguém observa, mas tem um chamado pacote anticrime. Vejam, pessoal, a gente sabe que é tudo muito bacana, tudo muito bom quando vemos políticos renomados, alto escalão que já dominaram a República serem presos. Isso é muito legal, a gente vê fazendo uma análise apenas e simplesmente
por meio da mídia. Agora veja, eu chamo a atenção de vocês para um ponto. As leis no Brasil, ao contrário do que falam para vocês, as leis do Brasil não são fracas, como dizem parte da mídia. As leis no Brasil não são só para os ricos. Quando o Congresso aprova uma lei, essa lei vale para todos. Então veja, no momento em que eu arrocho a legislação penal no Brasil, tentando, sob o pretexto de atingirmos apenas os políticos, não esqueçamos que o pobre trabalhador também estará sujeito a essa lei. Veja, o cara que foi ex-governador, que foi ex-presidente da República, tem dinheiro para pagar excelentes advogados. Só que a lei que vai cair nas costas daquele sujeito, vai cair nas costas do seu José, do seu Francisco, que mora em um barraco na favela. E eu pergunto para os senhores, quando essa lei cair no lombo do senhor José e do senhor Francisco, ele não vai ter o advogado que o ex-presidente ou o ex-governador pode pagar. Então eu fico muito preocupado quando eu vejo esse arroxo na legislação, porque, como vocês já sabem, mais do que eu, a corda sempre irá estourar do lado mais fraco. E quem suportará essa rigidez na legislação, certamente não será o rico, certamente não será o político, vai ser o pobre da favela. Então, você vê que é um governo totalmente tendente ao capitalismo, é um governo inclinado, afeito ao mundo empresarial, aos banqueiros e aos grandes empresários mundo afora, e não tem uma política muito contundente, muito direcionada para a classe mais pobre, que é quem de fato precisa de políticas e mudanças rápida, urgente, senão a situação vai ficar ainda pior. Então, a gente, com essas explicações dessa matéria, é um momento muito oportuno para a gente fazer esses comentários, explicar certas coisas. A matéria ela nos dá exatamente a noção disso, só que, como sempre, nós fazemos as coisas sempre atrasados. Nós tínhamos oportunidade, e aí por um discurso convincente, achando que isso iria nos beneficiar, acreditamos mais uma vez em um político, e aí vem agora, depois de eleito, e o que faz? Arrocha a legislação para cima da gente. Fiquem atentos, tomara que depois de mais essa, a gente consiga sair mais cascudo, mais endurecido, mais esperto, para que nas próximas eleições não caímos mais uma vez e passamos mais 4 anos lamentando o que já acontece há décadas. Forte abraço para você, fiquem atentos ao meu próximo vídeo.